Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família, reine no seu coração e na sua empresa, no seu local de trabalho, na sua cidade e nesta nação brasileira, por onde você for, que a paz de Cristo esteja contigo. Louvamos a Deus porque hoje, dia 16 de março de 2021, estamos aqui para apresentar mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Chamas do Avivamento. Comigo, o pastor Ronildo Fernandes. Louvo a Deus que me deu a sua graça e a sua misericórdia, e por isso estou aqui com você neste dia. E nós hoje vamos estudar a lição de número 1 do dia 7 de abril de 2013. Esta lição fala sobre a Igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Ela foi comentada pelo nosso pastor Edneuton Saturnino, pastor que pastoreia a igreja sede de Chamas do Avivamento, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Ele também realiza o programa, Ele é o locutor do programa Chamas do Avivamento, juntamente com sua esposa, irmã Elaine, no Facebook e também na rádio web. Que Deus abençoe o pastor Edneuton e a sua família. Que Deus abençoe o ministério Chamas do Avivamento em Governador Valadares e por todo este nosso Brasil. Amém? Que Deus abençoe você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 15 horas, estamos no YouTube e também no Facebook. Amém? Que Deus abençoe você que está inscrito em nosso canal, Compartilhe, divulgue este trabalho e você vai estar nos ajudando na evangelização e na edificação de vidas para a glória do nome do Senhor. Pois bem, a lição de hoje, a Igreja do Senhor. O que significa igreja? A terminologia de igreja surge de dois termos gregos, ek e eklésia. Ek, o ex, é x, e tem o ek, no grego, e tem o ex, quer dizer para fora, sentido que está fora. E eklésia, que vem de kalel, que significa chamado ou convocado. Então, o termo igreja significa chamados para fora. O que é igreja? A igreja ela é uma composição de pessoas que servem a Cristo Jesus. Às vezes nós damos o nome de templo, dos templos, de igreja. Na verdade, são templos, templos de alvenaria, de madeira, de outros materiais, mas são templos, não são igreja. Igreja sou eu, é você, que faz parte da Igreja de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja onde você congrega, tá? Em nome do Senhor Jesus. Veja bem, o texto áureo de hoje diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 17. Redenção quer dizer ato de oferecer algo a alguém para reparar algum erro, algum dano. Então, redenção é isso, é você dar algo em troca, para alguém com o objetivo de reparar algum erro ou dano. No caso do homem como pecador, Cristo é a redenção. Foi ele dado por Deus, como João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo nos foi dado por redenção, para pagar pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Amém? E fala segundo as riquezas da sua graça.
Graça quer dizer favor imerecido da parte de Deus. Eu não merecia estar aqui agora realizando este programa, né? Mas a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Graça, portanto, quer dizer misericórdia de Deus, né? Quer dizer, Deus olhou para nós com misericórdia e nos socorreu, nos deu o seu favor. Amém? Vamos lá. Verdade prática. A Igreja de Cristo vencerá sempre. A Igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Pedro, usado pelo próprio Deus, disse que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus deu para ele uma resposta: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Jesus estava dizendo que o inferno, né, sepultura, a morte, não vai poder deter a sua igreja. Né? Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Louvado seja Deus. A leitura em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Mas ele reservou aqui apenas os 4 primeiros versículos, né, para a gente estar estudando. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento da nossa oração. Orar é muito importante. Orar é a sua comunhão com o Senhor. Orar é ter alegria de poder falar com Deus, né? De estar vivo e de poder comunicar com o seu Criador. Oração, ela é feita para agradecer a Deus, né? Render a Deus culto de ações de graças. Oração é para você interceder por pessoas, pelo seu pastor, pela sua igreja, pela sua empresa onde você trabalha, pela sua família, né? Pela sua cidade, pelo Brasil. Temos inúmeros motivos pelos quais podemos e devemos orar. Isso é uma verdade, tá? E também temos motivos para você orar por você mesmo, pela sua família, né? Esse tipo de oração por você e pela sua família, né? Ela é algo pessoal, particular. Jesus disse: quando fordes orar, entra no teu aposento, fecha as portas, que o Pai ouve o que está em segredo e te recompensará. Louvado seja Deus. Palavra de Cristo Jesus. Está no Evangelho de Mateus, né? No capítulo de número 6, se não me falha a memória. Mas isto é muito importante. E os resultados da sua oração você vai colher para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, obrigado, Senhor, por este momento aqui, realizando este programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, sendo hoje 16 de março de 2021, quando vamos estar estudando sobre a tua igreja. Pai eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, abençoe todos que estão, ó Pai,
conectados comigo neste programa. Sim, meu Deus, assistindo, que o Senhor os abençoe, lhes dê graça e paz. Abençoe aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que vão se inscrever, aqueles, ó Pai, que estarão divulgando o nosso trabalho. Que teu nome seja glorificado, seja bendito, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Deus Santo. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meu querido, essa lição de hoje vai tocar em alguns pontos, né, para alguns polêmicos, né, eleição, predestinação, a salvação, comportamento dos salvos, né? Então a gente tem que entender, né, o que é eleição. É o ato de escolher alguém para um determinado fim, para um objetivo, né? Deus nos elegeu? Elegeu. Predestinação, destinar antes, destinar para onde? O destino é o ponto de chegada, né? Predestinação, né, como você tomar um ônibus e fazer uma viagem querendo chegar a um determinado lugar. Então você tem que entender, né? Muitas pessoas desistem da viagem antes mesmo de tomar o ônibus. Outros param e ficam no primeiro ponto. Conheço história de pessoas que iam para São Paulo, mas de repente parou por Minas Gerais, né? Vieram lá da Bahia, do Nordeste, e pararam aqui em Minas. O destino deles era São Paulo e resolveram ficar por aqui. Então a gente observa isso na questão cultural brasileira também, né? Alguém mudando de lugar com um destino, de repente resolve parar em outro lugar. E a questão da salvação é assim: você creu, você foi eleito, você foi predestinado a chegar onde? Qual é o nosso objetivo? O objetivo nosso é Cristo Jesus. Mas e se a pessoa desiste de caminhar? Se a pessoa desiste de ficar na igreja, ou está na igreja, fazendo hora, brincando com Deus, né? É um perigo, vai perder a salvação, pode ter certeza disso. Então eu digo para você, esta lição, no decorrer dessa lição, você vai descobrir isso. Eleição existe? Existe, né? É bíblico. Predestinação existe? Existe, é bíblica. E agora, a perca da salvação existe? Existe, ela é bíblica. Então nós não podemos, né, fazer de uma teologia, de uma doutrina, escora para os nossos pecados. Ah, estou salvo para sempre. Não é assim, né? É óbvio que se você aceitou a Cristo, né, converteu-se a Cristo, né, você está salvo. Mas você pode perder essa salvação? Pode. É nisto que eu creio, que eu acredito, tá? Eu, como eu digo, antes de conhecer a história do cristianismo, eu vim conhecer Jesus. Eu sei que Jesus é o meu Salvador, é o meu Redentor, é o meu Libertador, é o meu intercessor, né? É Ele que está cuidando de mim. Este aí eu creio, né? Agora, Calvino, Armínio e outros, né, doutrinadores da igreja, eu vim conhecer depois, tá? Mas eu quero dizer para você, o que eu creio é que Jesus me salva, amém? E que eu não posso deixar Jesus. Se eu deixar Jesus, com certeza Ele vai me deixar também. Pode ter certeza disso. Introdução. Nestes últimos dias temos estado preocupados com a situação da fé do povo de Deus. Por isso estamos buscando no Senhor orientações para conduzir com sabedoria a Igreja de Cristo, diante da loucura que o sistema mundial está se tornando. As três principais divisões do sistema, a religião, a economia, a vida social, perderam a direção da realidade. Por isso a igreja precisa estar cônscia
da sua posição como reino de Cristo. Vamos continuar a nossa busca por uma comunhão maior com o Senhor através das lições deste trimestre. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, 14, 26, façais tudo para a edificação. Então a igreja precisa ser edificada na palavra. Amém? Lucas 18, 8, Jesus faz uma pergunta. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Né? Então é disto que o pastor Edneuton está falando aqui. Por causa da religião, por causa do sistema mundano, né? A religião, a economia, a vida social, as coisas estão tendendo a diluir a fé, a terminar com a fé. Mas nós que somos da Igreja de Cristo, estamos à frente do rebanho, precisamos ensinar a palavra com mais veemência, tá? Com mais insistência. Deus usou Ezequiel para falar: pregue a palavra, ouçam ou não ouçam. Ok? Então Ezequiel foi chamado por Deus para pregar. Não importa se as pessoas vão ouvir ou não. É óbvio que o alvo do Evangelho são as pessoas. Quer ouçam ou quer não ouçam. Mas a palavra tem que ser pregada. E este versículo de Ezequiel foi um dos motivadores para eu estar fazendo este trabalho, Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Tem dia que dá uma visualização, tem dia que não dá nenhuma, tem dia que dá 5, tem dia que dá 10, mas louvado seja Deus por aqueles que assistem, né? E aí o programa é ruim? Não. Pessoas podem estar demonstrando desinteresse pela palavra, mas eu creio que tem pessoas assistindo, que estão gostando, que estão principalmente entendendo a mensagem do Evangelho. Isso é importante para nós. Então, por isso, nós que estamos à frente do rebanho de Cristo, não podemos deixar de pregar, de ensinar, de evangelizar, né? Quer ouçam ou não ouçam. Mas o nosso dever estamos cumprindo. Amém? Veja bem, a comunidade dos escolhidos, Efésios 1 e 4, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos escolhidos, eleitos por Deus. Com qual objetivo? Para vivermos uma vida de santificação. Tá? Entenda isso. Nós vamos chegar onde estamos querendo chegar. Este é o objetivo da eleição, da escolha feita por Deus. O apóstolo Paulo voltou a tratar do assunto da salvação com os efésios, porque eles corriam os mesmos riscos que corremos. Hoje, né, como comunidade, a pressão social era muito grande sobre a nova igreja, pois as heresias, a idolatria, a ambição pelo conhecimento dos filósofos gregos ameaçavam a vida do povo de Deus naqueles dias. Paulo define teologicamente a doutrina da salvação e mostra aos crentes que eles estavam seguros na fé, porque eles haviam sido eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, ou seja, pela presciência de Deus, eles seriam, né, ou estavam salvos. O que é presciência? Presciência quer dizer saber ou conhecer o futuro, né? Então veja bem, Deus conhecia o futuro daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele elegeu, né? Então quer dizer, Deus sabe quem vai ser salvo, quem vai viver na presença dEle, para a glória do nome de Deus, né?
Aí, resultado, você aceitou a Cristo, não é isso? Você se batizou, está membro do corpo de Cristo, caminhando com a igreja, isso é importante, e vivendo uma vida de santificação, que agrada ao Senhor. Aí eu digo para você, você está salvo. Louvado seja Deus, verdadeiramente você está salvo, está na condição de salvo. Mas e aquele que creu, né? Aquele que batizou, mas vive uma vida meia cá, meia lá, assim, crente meia boca, não tem compromisso com a palavra, canta bem, prega bem, ensina bem, assim, mas lá fora da igreja é um problema, né? Vive causando escândalos. Tem pessoas que reclamam de algumas pessoas na igreja receberem oportunidades. Ó, pastor, aquele camarada não devia pregar, aquela moça não devia cantar, aquele irmão não podia tocar instrumentos. Será que ele está falando a verdade? Tá, né? Porque a pessoa está trazendo escândalos, sendo pedra de tropeço na vida de pessoas. Aí eu pergunto, né? Nós que estamos à frente do rebanho, sabendo da condição da pessoa, vamos aceitá-lo desta forma, cantando, pregando, ensinando, né? Ou louvando ou tocando instrumentos? Não podemos, porque ele está sendo pedra de tropeço para que outros sejam salvos. Ele está impedindo que vidas sejam salvas. Nós já estudamos aqui acerca do escândalo, né? E veja bem, o Senhor Jesus disse que aquele que fizer escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor que ele ponha uma pedra de moinho no seu pescoço e atire, né? E pule no fundo do rio, no fundo do mar. Então essa pessoa está atrapalhando a obra de Deus, né? Será que essa pessoa vai ser salva, vai ser arrebatada no dia que Cristo buscar a igreja? Cristo, né, salvou? Salvou. Mas e a pessoa está permanecendo conforme Cristo mandou que ele permanecesse? Então, na presciência de Deus, Deus está prevendo que esta pessoa não será arrebatada. Por isso que Cristo traz uma exortação em Lucas 21:36. Vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, a fim de que possam escapar de todas estas coisas, né? Então, aí Jesus está dando uma orientação. E se o camarada não pega essa orientação, se ele não pega essa exortação de Cristo, ele está perdido. Ele não vai estar de pé diante do Filho do Homem, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo tendo sido batizado. É um problema sério para essa pessoa. E aí a gente vai encontrar o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32 e 33, dizendo assim: portai-vos de modo que não deis escândalos aos judeus, aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que possam se salvar. Tem igrejas que não crescem por causa disto, né? Porque tem dentro da casa de Deus alguns empecilhos, algumas pedras de tropeço. Mas tome cuidado, você que comporta assim, porque a Bíblia diz, né, que está posto o machado entre a raiz e o tronco, e a árvore que não der bom fruto, o Pai vai cortar. Pode ter certeza. Foi o que João Batista disse. E João Batista disse também que Jesus tem na sua mão
a pá que limpa a eira. Então ele vai tirar mesmo. Mesmo a pessoa sendo um escolhido, vai. Veja bem, quantos eleitos foram para cargos públicos, foram exonerados, sofreram impeachment, né? Pode ter sido eleito, mas corre o risco de ser impeachmentado, de ser impedido. Então entenda essa questão, tá? Você não pode se fiar numa doutrina, resultado, e viver a vida de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Então Deus sabia na sua presciência que seriam salvos, ou quais os que vão ser salvos. Esta é a verdade. O desânimo na fé era improcedente, não tinha razão de ser. O que nos assegura como filhos e servos de Deus não é a nossa vontade, mas a vontade soberana de Deus. Deus tem seus filhos? Tem. Né? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. João vai dizer, né? 11 a 13, perdão, que Cristo veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do homem, nem de varão algum, mas da vontade de Deus. Mas e aí? Filhos de Deus podem ser deixados fora do reino? Podem. Você já viu a parábola do rico e do Lázaro? Né? O rico gritou lá do Hades, né? Ardendo em chamas. Tinha um abismo entre ele e Abraão. Ele disse, pai Abraão. Né? Chamou Abraão de pai. Manda que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua, né? com água, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Era filho de Abraão. Naquela passagem ali, Abraão está tipificando o Senhor, né? E Lázaro estava no seio de Abraão, sendo consolado. E lá em Apocalipse 21:4 diz que o próprio Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Ou seja, então Abraão ali está tipificando o próprio Deus. E o rico olhou para Abraão e o chamou de pai. Você já pensou? Então, o filho sendo deixado para fora do reino, porque não quis obedecer o pai, né? E olha que era descendente de Abraão, né? E os descendentes de Abraão se gabam dessa descendência, né, tendo como escora, como muleta, esta crença de que, sendo filhos de Abraão, não perderão a salvação. Estão equivocados. Né? Salvação agora, para o judeu, para o grego, para o gentio no geral, é por meio da crença em Jesus Cristo. Fora dessa crença, estão perdidos. Eleitos pela presciência, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outra vez o apóstolo resolve tocar no cerne da questão e aprofunda sobre a doutrina da salvação com a intenção de levá-los, né, a um nível mais alto de fé. O que para alguns crentes tradicionais é um absurdo, para quem pode entender, é um maravilhoso consolo. João consola a igreja dizendo, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. É uma palavra de consolo, de fato. Consolar quer dizer motivar, restaurar as forças, recobrar, né, ou redobrar de ânimos. Tá? Isto é consolar. Está junto com a pessoa, dando ele força, ânimo para caminhar. Ok? Então Paulo deu essa palavra para a igreja em Éfeso. Irmão, veja bem, a carta às 7 igrejas, né?
A primeira igreja que recebe a carta apocalíptica é a igreja de Éfeso. Capítulo 2 vai nos dizer lá, né, que o Senhor tinha contra a igreja que ela abandonou o primeiro amor. E qual era o dever daquela igreja? Lembrar de onde ela caiu, arrepender-se naturalmente e voltar ao primeiro amor. Né? Quantos estão caídos espiritualmente que não querem voltar ao primeiro amor, que não arrependem e não querem voltar ao primeiro amor? Perderam a salvação. Né? É disso que Jesus estava falando por meio do apóstolo João ao escrever a carta. O Senhor nos escolheu, elegeu, né, para sermos santos e irrepreensíveis. Meu irmão, minha irmã, essa questão da santificação ela é importante para a igreja. Tá? Eu conheço pessoas que aceitaram a Cristo Jesus, mas que permaneceram no pecado, né? Indo para a igreja, ficaram um tempo e depois não voltaram mais para a igreja. Mas aí não eram eleitos, não foram escolhidos? Foram. O Senhor chamou para a salvação, o Senhor chama para a salvação todos os homens. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus quer que os homens venham ao conhecimento da verdade para que sejam salvos. Né? O objetivo de Deus é a salvação das pessoas. Mas muitas pessoas estão negligenciando o chamado à salvação. Isso está sendo um sério problema. Todas as pessoas que querem escorar na doutrina da predestinação e não se santificam, crendo que serão salvos. Tem pessoas que estão nessa condição. Querem escorar na doutrina da predestinação e não se santificam, crendo que serão salvos. Presta atenção. Eu disse aqui ontem que eu sou policial militar, né? E sou mesmo, graças a Deus. E certa vez eu estava trabalhando no GV Folia. Um amigo meu, eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas se ele assistir, tudo bem, não vou citar o nome. Estava com mais 3 ou 4 colegas, indo pular carnaval e com latinha de cerveja na mão e vestido de abadá. Quando me viu, me chamou: ei, como é que tá, Ronildo? Aí eu disse: a paz do Senhor, tudo bem contigo? Ele disse: a paz do Senhor. Aí os colegas falaram assim: que negócio é esse, a paz do Senhor? Né? Resultado: não quis falar para os colegas que era crente, que era membro de uma igreja. Né? Eu saudei com a paz do Senhor para ele sentir que ele era salvo em Cristo, que não podia estar ali. Quer dizer, está participando das coisas do mundo, está amando o mundo. E a Bíblia diz para os salvos: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, né, versículo 15. E está dizendo lá que quem ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. E fala assim, João ainda completa, né? Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, não queira se escorar numa doutrina. É como o espírita quer se escorar na reencarnação para fugir do inferno. Está procurando uma válvula de escape. O adventista está crendo que se ele guardar o dia de sábado, ele vai ser salvo. Mas se ele vier guardar o domingo, ele perde a salvação. Está escorando numa falsa doutrina. Né? A predestinação ela foi mal entendida por muitas pessoas. Ela existe, eu creio que ela existe, mas a pessoa precisa entender que o predestinado ao céu, ele está a caminho do céu. Mas se ele desviar para a direita ou para a esquerda,
ele vai perder a salvação. Isaías 30, 21. E dirão atrás de ti, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Está falando ali que o caminho é Cristo, e o próprio Cristo disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está dizendo que quem vai te conduzir ao Pai é Ele, né? Mas se você der a sua mão a Cristo, se você não der a sua mão a Cristo, para que Ele te conduza, você não vai. Ok? Então veja bem, por que perde a salvação mesmo estando fazendo parte da igreja? Mesmo tendo sido eleito, tendo sido escolhido? Olha bem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque Paulo vai dizer para a igreja, tá? O texto é grande? É, mas eu vou ler. Vou fazer questão de ler para que você entenda, né, o propósito da nossa santificação, do nosso compromisso com a palavra. Veja bem, Paulo diz assim, na questão da Santa Ceia, né? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas aí o cidadão, né, salvo em Cristo, eleito por Cristo na igreja, né, crendo que está predestinado à salvação, crendo que nunca vai perder a salvação, ele vai lá e faz isso aqui, ó. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós, na igreja, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a pessoa tem que entender, né, que as coisas de Deus são sérias, são santas. Deus não aceita o pecado diante dele. Olha o que aconteceu com Moisés, pastoreando as ovelhas de Jetro lá no deserto. Deus aparece em forma de fogo, né, sobre uma sarça no deserto. Ela ardia em chamas, mas não se consumia. Moisés quis chegar perto. O que Deus falou? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é um lugar santo. Então, na presença de Deus, só pode estar uma pessoa que é santo e de acordo com a vontade de Deus. Já pensou se Moisés teme e fala assim, eu tirar minha sandália dos pés ou nada, eu vou chegar mais perto. Deus ia matar Moisés. Você lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Chegou lá na tenda do tabernáculo com incenso, né, trazendo fogo estranho diante de Deus. Morreram Nadab e Abiú. Está lá em Números. Pode ler lá. Você lembra de Uzá, né, servo de Davi, que estava ajudando a transportar a Arca da Aliança? E transportando a Arca da Aliança em carros de boi, né, parecia que a arca ia cair, e Uzá estendeu a mão para segurar e Deus o matou, né?
Então, meu irmão, minha irmã, isso está mostrando que nós não podemos estar diante de Deus, fazer simplesmente o que nós queremos, achando que está agradando a Deus. Isso é um perigo para as nossas almas. Então, não se pode viver na presença de Deus conforme a nossa vontade. A gente falava antigamente, antes de conhecer Jesus e a sua palavra, né? Alguém vinha entregar um folheto, falava assim, Jesus te ama, vamos à igreja conosco. E alguém falava assim, rapaz, eu até vou, mas eu vou do jeito que eu quero. E se Deus quiser me aceitar, vai ser assim mesmo. Tudo bem, Jesus fala, vinde como estais. Só que Ele não manda você permanecer como está. Ou viver meia pedra e meio tijolo. Não dá certo, né? Então veja bem, tem mais ainda. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, Paulo dá uma séria advertência para os irmãos que estavam em Roma, se gabando de fazerem parte da igreja de Cristo. Sou salvo, né? Os hebreus agora, os judeus, estão descartados, Deus cortou, eu fui enxertado, estou na igreja, que maravilha, glória a Deus. Mas Paulo vai dizer para eles também, cuidado, para que vocês também não sejam cortados, né? Porque se ele, né, não respeitou os ramos naturais e os cortou, vocês que forem enxertados também podem ser cortados. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículos 17 a 22. Paulo diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados, arrancado a força, né, quebrado, e tu sendo zambujeiro foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, né? E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então nós temos que considerar, olha, Deus é bom, maravilha, glória a Deus, né? Mas Ele também é severo com aqueles que vivem pisando na bola, né? Vive pecando por prazer, vive pecando, né, porque tomou gosto pelo pecado. Então temos que considerar a severidade de Deus, porque Ele pode nos arrancar também. Tá? Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Viu aí? Está predestinado, glória a Deus, né? Tem a salvação lá na frente, o encontro com Cristo nas nuvens. E depois do encontro de Cristo nas nuvens, Ele vai nos levar ao Senhor. E vai dizer para Deus, Pai, aqui está o João, me serviu toda a sua vida, nunca negou meu nome, sempre me confessou aos seus amigos que eu sou o Senhor dele, o Salvador dele, né? Este é meu servo. Qual a palavra que ele vai receber? Vinde, benditos de meu Pai. Recebei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, temos que atentar para estes detalhes das Escrituras. Não é crer que apenas fomos eleitos desde a fundação do mundo e que agora podemos fazer o que bem quisermos. Deus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7 diz isso, fomos chamados para a santificação. Amém? Remidos pelo Filho de Deus, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. 1 João 3:1 está escrito: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Paulo diz aos Efésios que poderiam ficar tranquilos, porque os recursos usados para a nossa redenção não eram humanos. Deus elegeu Jesus como nosso remidor e com seu sangue pagou toda a dívida gerada no Éden através de Adão. Por isso ninguém pode cobrar de salvo nenhum qualquer custo pela sua libertação. Jesus pagou a dívida pelo pecado? Pagou. Louvado seja Deus. Mas podemos voltar ao pecado? Não. De maneira alguma. Temos que permanecer agora vivendo uma vida de salvos, como salvos para a glória do nosso Deus. Amém? Ele foi preciso quando diz: para que ninguém se glorie. O que o sangue dos animais do Velho Testamento não pôde fazer, o sangue de Jesus fez. A cédula, a nota promissória assinada pela humanidade no Éden, foi rasgada na cruz por Jesus, lá no Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Paulo diz que a respeito desta cédula, que era contra nós, Cristo a rasgou, a cravou lá na cruz. Vamos conferir? Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aquela nota promissória, que tanto tira o nosso sono, tenho que pagar Beltrano, Zebrano eu já devo ele há muito tempo, fulano também, e a nota promissória está lá, o juro está só aumentando, os juros lá vão aumentando. Você não tem condições de pagar. De repente, Deus ilumina, toca no coração do credor e fala assim: eu vou perdoar esse camarada. Chega lá e fala: olha, está aqui a nota promissória que você me deve. Eu sei que você não pode me pagar. Por isso, hoje, eu estou abençoando a sua vida e você não vai me dever mais nada. Rasga a nota promissória e joga fora. Que coisa gloriosa. Foi isto que Jesus fez por nós. Pode ter certeza. A dívida que era nossa não está mais pendurada na prancheta do diabo. Pode ter certeza. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que não podemos voltar a pecar e nem ficar brincando de ser crente. O diabo não brinca. Deus muito menos. Tá? Deus é sério. Então a gente tem que entender o que Pedro disse para a igreja na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16. Portanto, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Santo quer dizer separado do pecado. Não é depois de morto que nos tornamos santos. Santidade, santo é durante a vida. Depois de morto, amigo, como está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, 27, que depois da morte segue-se somente o juízo. Ou você viveu uma vida de santidade para viver eternamente com Deus, ou você viveu uma vida que não agrada a Deus e vai ser lançado no lago de fogo. Isto é a verdade nua e crua. Não temos outra verdade. Tá? E no versículo 28 da carta aos Hebreus, versículo 28 do capítulo 9 da carta aos Hebreus, olha o que está escrito para nós. Assim também Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O que é esperar para a salvação? Está pronto. Você vai tomar um ônibus, está no ponto de ônibus, tomou seu banho, vestiu sua roupa, preparou sua mala, não é assim? Sua bagagem, vai tomar o ônibus. Você está pronto, esperando o ônibus, preparado. Para Cristo também assim, você foi lavado e remido no sangue de Jesus, está vivendo uma vida de santificação que agrada ao Senhor. O que vai acontecer? O Senhor vai te arrebatar. Não foi assim com Enoque? Andou 300 anos com Deus. 300 anos, não são 300 dias. A Bíblia diz que ele andou com Deus, agradou a Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Assim também será com os salvos, ok? Então veja bem, para aqueles que o esperam para a salvação. Paulo, no final da sua carreira, ele disse na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, encerrei a carreira, né? Mas guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo tinha encerrado a carreira, combateu o bom combate, encerrou a carreira, agora a fé está no coração, aguardando o seu dia de encontrar-se com Cristo. Louvado seja Deus, e ele foi ao encontro de Cristo. Amém? Então veja bem, carta, olha bem, nós somos salvos pela graça de Deus, não é assim? Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito que nós somos salvos pela graça, por meio de Cristo Jesus. Jesus trouxe a graça significa favor imerecido da parte de Deus. Da parte de Deus. Tá? Favor imerecido da parte de Deus. Então fomos salvos pela graça. Mas não é de graça, tá? Tem um preço. Tá? A verdade é essa. E a gente tem que tomar um cuidado, como o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, disse, para que nenhum de nós caia da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, 15. Tendo cuidado, né? Olha, vamos pegar o 14 primeiro. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então muitas pessoas têm que tomar cuidado, ou todos nós, melhor dizendo, temos que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações e venhamos ser excluídos, tá? Privados da graça de Deus. Foi isso que Jesus disse em Lucas 21, 36. Vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, para que nenhum deste mal que vem sobre o mundo vos aconteça. Porque Cristo quer levar para o céu aqueles que estão de pé, aqueles que estão servindo a Deus de verdade. Amém? Então a graça de Deus, né? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas não confunda a graça, tá? Com o favor imerecido para sempre, achando que você pode fazer o que você bem quer. Não é para isso que fomos chamados. Pode entender, ok? Selados pelo Espírito Santo.
no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o evangelho da vossa salvação, vou ler de novo. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É gratificante ouvir e meditar sobre este versículo. Veja bem, além de pagar o preço da nossa redenção, o Senhor ainda nos selou com o seu Espírito Santo. Amém? Paulo, ele usa uma ilustração para com a igreja que estava em Éfeso, porque lá em Éfeso era uma região madeireira, tinha muitas madeireiras. E o comprador de madeiras, ele ia, escolhia suas toras, mas ele tinha um selo, que tinha lá talvez as suas iniciais, o seu nome. Então ele selava aquela madeira, porque ele não podia talvez levá-la naquele dia, mas que ele voltaria em uma outra época e buscaria esta madeira. Então isso está mostrando como vai ser o arrebatamento da igreja. Os salvos que tiverem o selo de Cristo, do Espírito Santo em suas vidas, estes serão levados para os céus. Mas quem está brincando na igreja, quem está fazendo hora, está vivendo como joio, vai ser deixado para trás. Foi disso que Jesus falou. Ele falou daqueles que se comprometem com a sua palavra, que estão comprometidos com o Evangelho e com a obra da santificação, querendo os céus, pagando um preço, resistindo o pecado, fugindo da aparência do mal, rejeitando tudo que é imoralidade, para agradar a Deus. Estes serão salvos. Estão vivendo em sinceridade, falando a verdade conforme está no seu coração. Então veja bem, acerca do Espírito Santo, o pecado, o Espírito Santo, fomos selados por Ele. E Ele quem nos faz lembrar que somos filhos de Deus, é Ele quem ora por nós, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, é Ele que nos revela a vontade de Deus, é Ele que nos conduz na palavra, é Ele que guia a igreja. Mas as pessoas têm que tomar um cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vós estáis selados para o dia da vossa redenção. E quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando pecamos. Por isso também que o pecado deve ser confessado e deixado. Porque conforme está em Provérbios 28:13, só alcança a misericórdia de Deus aquele que confessa e deixa. Tem gente que confessa, mas nunca deixa. Vai alcançar a misericórdia? Não. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo João adverte a igreja. Filhinhos, uma coisa vos escrevo, para que ninguém peque. Porque se alguém pecar, nós temos um advogado, diante do Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Aí entra a questão da confissão. A confissão faz bem para aquele que confessa e deixa o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é de suma importância. Tiago capítulo 5, versículo 16, ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então a igreja tem que entrar por este caminho de reconhecer onde está pecando, o irmão tem que reconhecer onde está pecando, eu tenho que reconhecer, confessar meu pecado, para que eu possa ser limpo e estar limpo diante de Deus e deixar o pecado de fato. Amém?
Caso contrário, vai ver entristecendo o Espírito Santo e não vai dar certo. Você vai estar sendo inimigo de Deus dentro da casa de Deus. Pensa bem nisto. Tiago 4:4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Chama de adúltero. Tá? Somos santificados em Cristo, o qual é o penhor da nossa esperança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O que é penhor? Penhor é algo que é dado como garantia de que seremos salvos de fato. É Cristo Jesus. O penhor é a promessa que Ele vai voltar para levar os salvos à presença de Deus. Amém? Veja bem, o crente em Cristo deve ter esta consciência. Ele é o instrumento de Deus e pelo testemunho de Cristo em sua vida, o Espírito Santo santifica o nome de Cristo nele. Então veja bem, irmãos, o que estamos falando, né? Moisés pôde entrar na terra prometida? Não. Por quê? Moisés e Arão, eles deixaram de santificar o nome de Deus na presença dos filhos de Israel. Em qual situação? Quando Deus falou para ele tocar na rocha para que dela saísse água. Moisés, irado, pega lá o cajado e bate na rocha com toda a força. Né? A rocha tipifica quem? Cristo. Né? Mas o que ele fez? Ele entristeceu a Deus. Né? Por isso não pôde entrar na terra prometida. Está tipificando para nós que se nós entristecermos a Deus, não santificarmos o nome de Cristo em nós, nós também não herdaremos o reino dos céus. Seremos deixados do lado de fora. Romanos 15:4 está nos ensinando que todas as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino foi escrito. Tá? Então veja bem, nós temos que tomar cuidado de como estamos procedendo diante de Deus na sua casa, né? Ou seja, lá no templo, nos cultos, como estamos procedendo na nossa casa, no nosso local de trabalho, nas ruas, por onde passamos. As pessoas têm que ver em você um Eliseu, tem que ver em mim um Eliseu, tem que ver em nós da igreja Eliseus. Alguém dizer e falar assim, olha, aqueles que eu vejo são santos homens de Deus. Isso é importante para que a gente possa alcançar vidas para o reino de Deus. Caso contrário, nós vamos ser pedra de tropeço para muita gente. Ou seja, estamos, né, denegrindo a imagem de Deus, denegrindo a igreja, estamos atrapalhando a obra de Deus. E aí nós não vamos ser salvos, pode ter certeza disso. Ok? Salmo 101, versículo 6, verso 6, está falando deste penhor. Vamos ler para nós estarmos encerrando. Amém? Salmo 101, verso 6. O texto vai dizer assim para nós: porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Amém? Diz lá, ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Está falando de pessoas fiéis. Tem gente que é mal de paga, né? Está na igreja. Tem gente que vive difamando as pessoas, está na igreja. Provocando dissensões, está na igreja. Divisões, está na igreja. Adulterando, está na igreja. Fornicando, está na igreja. E isto é infidelidade ao Senhor. Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas e de elas tomarem uma atitude, mudarem de posição para que possam ser salvas. Eu louvo a Deus que estão no caminho, mas agora precisam ser transformadas. Dar-se, entregar-se à transformação.
como Isaías fez quando ele viu o Senhor, né? Teve uma experiência pessoal com Deus e disse, né, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus usa um anjo, fala assim, vai lá, toca na boca dele e fala para ele, os teus pecados foram purificados. Talvez você não vai ter uma experiência como a de Isaías, é uma grande verdade, mas a experiência que temos hoje é a da palavra de Deus. Então hoje nós temos que ter a experiência da palavra. Pode ter certeza disso. Ela é capaz de mudar a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, fidelidade durante a predestinação. Né? Fidelidade durante o período da predestinação leva ao destino. Entendeu aí? Fidelidade durante o período da predestinação leva ao destino. É o que falamos, é como tomar um ônibus. Ninguém entra no ônibus por acaso ou simplesmente por querer. Pode até acontecer, né? Mas a maioria entra no ônibus com um destino. Vou de São Paulo para o Rio, vou de Minas para a Bahia, vou, né, destinado a um lugar. Mas e se parar no meio do caminho? Não vai chegar ao destino. Então, durante o período da predestinação, que você está caminhando com Cristo, né, não pare no meio do caminho. Prossiga. Tem o destino. O destino é o céu, é a presença de Deus. É o que Jesus disse. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha entendido o que é ser eleito, né, o que é estar escolhido por Deus, o que é estar predestinado, o que é a presciência de Deus, a capacidade de Deus de conhecer o futuro e de saber quem vai ser salvo. Né? E o destino nosso é o céu, na presença de Deus para sempre. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui novamente às 3 horas da tarde no YouTube, também no Facebook, tá? Ensinando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.